Você já tentou vencer um pecado, já tentou vencer uma tentação, mas você sempre volta para o mesmo lugar? Já tentou prometer para você mesmo, para Deus, dizendo: eu não volto, eu não faço mais isso, eu não falo mais com quem não devia, eu não acesso mais o que eu não devia, mas cedo ou tarde você volta a fazer a mesma coisa? Fica tranquilo, que até o final desse vídeo tudo pode mudar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Café com Sabedoria. Aqui é o lugar perfeito para você tomar um café e aprender sobre a sabedoria divina. Esse quadro, enquanto eu preparo o café, que é uma das minhas paixões, eu vou ensinando o que eu sou mais apaixonado ainda, que é a sabedoria divina. Vamos juntos? Pega sua Bíblia então, abra em Provérbios, capítulo de número 7. Nós estamos em uma série nesse quadro inicial do Café com Sabedoria. Cada episódio, um capítulo então de Provérbios. E hoje nós estamos num capítulo de número 7. Esse capítulo é muito poderoso, porque ele não só fala dos dois caminhos, mas ele ressalta com clareza o caminho da sabedoria. Ele começa dizendo sobre o quanto a sabedoria é importante, que nós precisamos considerar ela como a nossa irmã, e também aponta o outro caminho, que é o caminho da tentação, o caminho de quem acaba caindo no conselho dos ímpios, caindo no lugar que não deveria cair. E sabe o que é interessante? Que toda tentação não começa naquilo que a gente sabe que não deveria. Como assim? Ela não começa simplesmente em um clique, não começa simplesmente quando você olha, ela começa na sua atenção. A primeira coisa que a tentação quer de você é a sua atenção, porque ela sabe que se tem a sua atenção, tem a sua intenção. Em outras palavras, a primeira coisa que uma tentação vai te exigir é a sua atenção. Ela quer te chamar, porque te chamando, ela consegue o primeiro ponto dela. O segundo ponto que ela quer é a sua intenção. Depois que ela tem sua atenção, ela te convence de que é só um pouquinho, é rapidinho, é só dessa vez, ninguém vai ver. Sabe essas pequenas desculpas que a gente dá pra gente mesmo? E faz com que a gente cometa erros que a gente considera que quebram o nosso caráter, que quebra o que nós prometemos a Deus, que quebra o que prometemos para nós mesmos. Nós precisamos primeiro eliminar a nossa atenção a isso. Hoje você já deve ter percebido que a moeda desse tempo é a atenção. Hoje as redes sociais e tudo que existe faz com que nós prestemos atenção em coisas tão fúteis. A gente assiste tantas coisas que de verdade não faz sentido para nós. Não vai nos levar a nada. Não vai nos fazer consumir algo que seja produtivo para nós. Pelo contrário, vai fazer a gente perder tempo. Vai fazer a gente chegar em lugar nenhum. Vai fazer com que a gente, às vezes, gaste horas só dando risada com alguns memes no Reels, no TikTok ou em qualquer rede social. Por quê? Porque a rede social, ela não tem a ideia de te vender algo a início. Ela tem a ideia de prender a sua atenção. Se você tem a atenção de uma audiência, se você tem a atenção de um público, então você consegue o que quiser com aquele público. A gente tem vários influencers aqui no nosso Brasil, no nosso país, que você sabe disso. Anunciam o que não deveriam anunciar. Eles pedem para o público aquilo que não deveria pedir. Por quê? Porque eles têm a atenção. Quando você tem a atenção, você consegue a intenção. Então você quer parar de voltar para o mesmo lugar sempre? Começa a anotar. Fala assim, ó, eu não posso dar atenção para aquilo que não me dá destino. Eu não posso dar atenção para aquilo que não tem a ver com o meu propósito. Porque esse é o primeiro passo para você voltar para aquela tentação. E, além disso, eu quero te ensinar 4 pontos e vou terminar com 3 perguntas. Essas 3 perguntas serão perguntas para te colocar em uma consciência elevada. O que seria uma consciência elevada? É quando você tem compreensão de onde você está e de onde você precisa chegar. E esses pontos vai ser um passo a passo para você seguir, para você sair desse lugar que você não deveria ter chegado, ou você então nunca ir para o lugar que você sabe que não é para você. Eu vou pegar mais um pouco aqui, que eu vou fazer um pouquinho mais de café. Então, coloque isso no seu coração de uma vez por todas. O que Deus quer de você está longe
do que você precisa ficar consumindo nas redes sociais. E quando eu falo está longe daquilo que você precisa ficar consumindo nas redes sociais, estou falando de Reels fútil, TikTok fútil. Eu estou falando de um vídeo como esse que está te instruindo, está te levando próximo a Deus. Estou falando de podcast, que você sabe que é um tema extremamente útil para você. Não estou falando de pregações que você sabe que vai fazer com que você aprenda a palavra de Deus, aumente a sua fé. Não, eu estou falando daquelas coisas que vão tirando a sua atenção, o seu foco e vai minando o seu tempo. Essas coisas Deus quer que você elimine de uma vez por todas. Quantos jovens não me procuram e dizendo a mesma coisa, eu não consigo vencer a pornografia, a masturbação. E sabe o que você precisa? Parar de dar atenção para muitas coisas. Se você parar de dar atenção para muitas coisas, você já deu o primeiro passo, a primeira saída desse lugar que você não deveria estar. Se você vai anotar, e eu recomendo que você anote o primeiro ponto que eu quero te ensinar hoje, de fato e de verdade. Toda queda começa em uma escolha pequena, não numa escolha grande. Então ninguém fala assim, ó, eu vou assistir um filme pornográfico. As pessoas estão dando atenção para o Reels, aparece um conteúdo indevido e desse pequeno conteúdo indevido gera então um sentimento capaz de levar essa pessoa para o vídeo que não deveria. Ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça em pequenas pedras no caminho. Então eu não preciso me preocupar com a montanha, eu preciso e devo me preocupar com as pequenas pedras no meu caminho. Quando eu tiro essas pequenas pedras, eu não tropeço no caminho, muito menos na montanha. Então a primeira coisa que você precisa eliminar são essas pequenas pedras. Então, para isso, que você sabe que é a sua tentação, aonde começam as pequenas coisas que te estimula a voltar para o lugar que não deveria? Às vezes a gente tem um vício no celular mesmo e precisa largar ele. E aí a gente começa a perceber que todas as vezes que a gente está com um tempo vago, a gente corre para ele. Todas as vezes que a gente está com alguma espera, a gente corre para ele. Eu lembro que uma vez eu identifiquei esse padrão em mim. Muitos anos atrás, eu tinha 17 anos. Quando eu comecei a trabalhar em casa, a empreender, eu percebi que todas as vezes que eu estava aguardando alguma coisa carregar no computador, ou alguma coisa baixar no computador, eu pegava o celular e ficava no celular. Só que tem um porém, eu não ficava até baixar, eu não ficava até carregar algo, eu ficava mais tempo do que devia, porque depois que você pega o celular, o que era 5 minutos se torna 15, 20. E aí, o que eu fiz? Falei, eu vou substituir esse pequeno hábito de pegar o celular quando algo está carregando ou baixando para tomar uma água. Aí eu coloquei uma água perto de mim, comprei uma garrafa e todas as vezes que estava carregando, eu comecei a fazer isso. Eu pegava água. Com 2 semanas, esse hábito na minha vida mudou. Então, ao invés de eu ficar pegando o celular, eu comecei a pegar a garrafa d'água. E quando não tinha água, eu ia buscar mais, porque virou um hábito. Então perceba, eu mudei uma pequena atitude no meu cotidiano que mudou minha vida. Me deu mais tempo, me deu mais foco, me deu mais atenção, consumiu menos meu cérebro. Eu vou te dar um último exemplo para você ver a importância. Uma vez um jovem me procurou e falou assim, Gustavo, eu não consigo vencer a masturbação, o que eu faço? E ao invés de dar uma resposta espiritualizada para ele, eu resolvi perguntar, cara, o que acontece para você não conseguir vencer? O que acontece para você não conseguir sair desse lugar que você falou para mim que volta o tempo todo e não consegue vencer? Ele falou, não sei dizer, é isso que eu quero a resposta. Eu falei, não, para a gente chegar na resposta, você precisa responder algumas perguntas. O que você acha que faz você voltar para isso? Aí eu comecei a fazer perguntas para ele. Que hora que isso geralmente acontece? Acontece todo dia? E aí eu comecei a fazer algumas perguntas que a gente identificou o padrão. Sempre acontecia no mesmo horário e sempre acontecia nos mesmos dias. E aí o que eu falei para ele? Falei para ele assim, então a partir de agora, todas as vezes, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, você não vai estar sozinho. Você vai fazer isso, isso e aquilo e vai estar perto de alguém. Passaram-se 2, 3 meses. Eu perguntei para ele, e aí? Ele falou assim, Gustavo, nunca mais eu caí. Veja, ele mudou uma pequena coisa. Ele não precisou jejuar mais, ele não precisou orar mais. Isso é importante, mas ele não precisou fazer isso, ele só precisou mudar uma pequena coisa.
e ele já mudou o seu resultado. Então escute, mude as pequenas coisas e você mudará o seu destino. A segunda coisa, o segundo ponto que eu quero que você anote é: antes dessa tentação te fazer cair nela, ela vai querer roubar a sua atenção para ela. Então não esqueça que tudo vai começar na intenção. Não esqueça que você não vai começar vendo o que não devia, fazendo o que não devia, estando aonde não devia. Você vai começar dando atenção para aquilo. Se você cortar essa atenção, você vai conseguir cortar o fruto que pode ser gerado. Você vai conseguir cortar aquilo que você sabe que nem deveria ter começado. Acredite, você não pode ficar dando pequenas brechas, porque é só disso que o inimigo precisa. Ele não precisa de mais do que isso, não. Ele só precisa de pequenas brechas, só precisa de pequenos acessos. E aí o pequeno acesso se abre para o muito. Então lembre-se, o segundo ponto é: eu não posso dar a minha atenção para a minha tentação, porque se eu dou a minha atenção para a minha tentação, eu vou cair. Terceiro ponto que eu quero que você anote: a tentação promete muito mais do que ela te entrega. Essa daqui é forte, tá? A tentação promete muito mais do que aquilo que ela te entrega. Ela causa aquela emoção no momento. Faça, vá, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Gente, lembra que eu falei pra vocês que estava chegando? Então chegou o meu bule com o bico de ganso. Olha que legal, bem bonitinho. E aqui ele tem um termômetro que eu sei exatamente quantos graus está a água. Isso é muito bom, porque aí você consegue controlar, porque a temperatura ideal para o café é entre 92 a 96. Agora eu já vou experimentar aqui pela primeira vez no vídeo e eu estou feliz que a gente vai aprimorando um pouco mais. Meu desejo não é ser um barista, eu só gosto de tomar um bom café e gosto de falar da Bíblia. Amém? Entenda isso e coloca no seu coração. A tentação, ela sempre vai te prometer mais do que ela te entrega. Por isso que uma pessoa sábia, ela não vai perguntar, ela não vai em momento algum se perguntar o que esse pecado, essa tentação, ou aquilo que ela sabe que ela não deveria fazer, vai promover apenas no momento. Mas qual é o destino dessa tentação? Você tem que se fazer essa pergunta: aonde isso vai me levar? Se você pergunta só de imediato, vale a pena fazer. A sensação é que vale a pena. Por quê? Porque vai ser prazeroso. Por quê? Porque vai ser incrível no momento. Mas e se você se perguntar assim, ó, antes de você cair nisso: aonde isso me leva? Se eu continuar fazendo isso por 5 anos, aonde eu vou estar? Se você faz perguntas para você entender o destino dessa tentação, você já começa a repensar se essa decisão vale a pena. O seu cérebro naturalmente vai falar: opa, isso daqui não é tão recompensador quanto parece. Então você diminui aquela emoção que estava te aflorando, que estava te consumindo, e traz ela para o nível da consciência, o nível racional. E a possibilidade de você cair diminui drasticamente. E quando cai, você tem que tomar uma decisão. Então lembre-se, você precisa se fazer esses questionamentos, porque isso diminui a velocidade dessa emoção de te dominar. E você traz para o campo racional. Você não já reparou, não, quando o Espírito Santo de Deus quer confrontar uma pessoa, quer tirar uma pessoa de algum lugar, ele faz perguntas? Quando para você aceitar Jesus, a principal pergunta que uma pessoa, na verdade a principal coisa que a pessoa precisa é responder uma pergunta. O que ela precisa? Ela precisa responder sim para Jesus, porque é feita uma pergunta: você quer aceitar Jesus? Você reconhece Ele como o único e suficiente Salvador? Ou seja, até para a principal ação do ser humano, para a principal conquista do ser humano, ele precisa responder uma pergunta. O poder está nas perguntas. Não esqueça disso. Então coloca no seu coração e jamais esqueça. A tentação só te promete um prazer a curto prazo, mas ela não consegue te prometer um prazer a longo prazo. Pegou? Anote essa frase. A tentação me promete prazer a curto prazo, mas ela não pode me prometer prazeres ou prazer a longo prazo. Ela não tem destino, ela não tem futuro. É só no momento, para você se sentir culpado ainda. Anotou? Agora eu quero te falar de um livro que vai te instruir, vai te levar para outro nível. Esse daqui é o Seja Relevante. Gente, está cada vez mais perto do lançamento desse livro. Esse livro aqui, são princípios da criação. Cada dia
um princípio. No dia número 1, haja luz, o princípio da clareza. No dia número 2, o firmamento dos céus e da terra. O princípio número 2, o fundamento, o firmamento, aquilo que firma a sua vida. São 7 passos para você descobrir, 7 princípios para você adotar para a sua vida, para você falar assim, eu vou cumpri-los, porque quando você começar a cumprir esses princípios, você vai se tornar uma pessoa relevante. Então, o que é uma pessoa relevante? É uma pessoa que impacta a sua geração, as pessoas ao seu redor e constrói um legado. Ou seja, você vai aprender a construir sua vida da forma que Deus espera de você. Todo filho de Deus foi feito para ser relevante. O problema é que alguns não descobriram isso ou não sabem como ser relevantes. Mas não sabe porque não compraram esse livro. Porque aqui eu vou te dar em 150 páginas, um capítulo por dia, em 7 dias completos, você vai descobrir seu propósito de vida, você vai descobrir a base da sua vida, você vai descobrir os princípios que vão reger a sua vida a partir de então. Isso daqui, sem dúvida alguma, é uma obra-prima. Estava no coração de Deus e Ele compartilhou comigo o como e o quanto eu estou feliz. Quero te incentivar aqui no link abaixo para que você possa garantir o seu na edição Fundadores, que é na pré-venda, para que possa chegar aí na sua casa, independente do lugar que você está. Aperta aqui abaixo, garanta o seu exemplar. Vai ser incrível enviar um exemplar desse para você aí na sua casa, autografado e com alguns bônus especiais somente na edição Fundadores. Aproveita, aperta aqui no link da bio. O quarto e penúltimo ponto. Perceba, se você tiver a sabedoria, se você amar a sabedoria, ela vai te proteger. Por quê? Porque a sabedoria vai definir limites até onde esse pecado pode ir ou até essa tentação pode ir. Como assim limites, Gustavo? Ela vai conseguir te gerar racionalidade para que você possa entender até onde você pode ir. E aí vai apitar algo no seu coração, porque seu espírito vai estar aguçado para falar assim, ó, se você for um pouco mais, você cai. Então o que você faz? Você retrocede. Quando você não tem a sabedoria, você vira um insensato. O insensato é que não consegue medir o impacto das suas decisões. Ele não consegue ter limites, sensores, bom senso de até onde ele pode ir. Então ele acaba fazendo por fazer. Quando vê, já caiu. Quando vê, já voltou para o lugar que não deveria. Agora a sabedoria é diferente. A sabedoria, ela te ensina a colocar os limites que é devido. Te ensina a colocar limites em amizades. Te ensina a colocar limites no dinheiro. Te ensina a colocar limites no seu cotidiano, na sua rotina. Te ensina a colocar limites para aquilo que você tem que dar atenção. É só a sabedoria que vai te dar isso. A pessoa que é insensata, louca ou zombadora, como diz Provérbios, ela não vive assim. Ela vive nos prazeres. Ela vive naquilo que ela quer, naquilo que ela deseja. A sabedoria não. Ela te ensina. É até aqui. Você vai gastar isso. Com essa pessoa você não fala. Mais do que isso não é o ideal. Então, eu preciso ter a sabedoria porque é ela que me evita a chegar na tentação. Anota o quinto e último ponto. O futuro vale mais do que o momento. O seu futuro vale muito mais do que aquele momento. Você precisa lembrar você quando a tentação bater na sua porta. Como diz o Thales Roberto, todo dia a tentação vem, o pecado vem. Ele chama, mas eu tenho que fazer uma escolha. E você tem que fazer uma escolha baseada nisso. A sabedoria te ensina isso. Ela não vai me dar futuro, ela só quer me dar presente. Ela não quer me dar destino, ela só quer me dar um momento. E uma pessoa que é sábia não toma decisões com base no momento, toma decisões com base no futuro. Você precisa aprender a tomar suas decisões com base naquilo que constrói o seu futuro, não que te distancie dele. Porque é isso que te faz ser alguém posicionado ou posicionada no lugar que você deveria. Quando você tem essa consciência, acredite, a tentação perde a força dentro de você. Fez sentido ou não fez sentido? Agora eu quero que você anote então as 3 perguntas para a gente já partir para o final desse café com sabedoria, que foi muito poderoso. E acredite, o próximo vai ser ainda mais, tá? Por isso eu quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar. Por favor, pega esse link, já manda para uns 3, 4 amigos, manda no grupo da família, no grupo da escola, da universidade, da igreja, não sei. Manda em algum lugar. E o principal que eu quero te pedir, tira uma foto você assistindo, um print,
e reposta nos seus stories. Eu quero te marcar lá, eu quero te repostar. E acredite, você fazendo isso, você está tornando o mundo mais sábio. E pessoas próximas a você vai ser muito bom, porque elas vão buscar sabedoria assim como você. Aí é um apoiando o outro. Então, tira essa foto, compartilha nos stories, marca Gustavo Silva 7, _, que vai ser um prazer te repostar por lá. Ok? Então, as 3 perguntas que eu quero fazer para você. A primeira pergunta: existe algum ambiente, lugar ou pessoas que você sabe que você precisa evitar? Que você sabe que você precisa parar de ir? Coloque aí, anote. Todos os lugares, pessoas, ambientes, ou até mesmo as pequenas tentações que nós vamos tendo no dia a dia, que a gente sabe que se a gente deixar de dar atenção para aquilo, vai melhorar muito o nosso nível de não cair na tentação. Quero que você anote. Ó, esse lugar não é para mim ir, essa pessoa para mim eu tenho que acessar porque ela instiga em mim o que não deveria. Eu vejo algumas coisas durante o dia que eu sei que eu não devo ir. Faça essa anotação, tenha clareza do que é para você. Então, quais são os limites que eu preciso estabelecer, definir hoje, para mim não voltar para o mesmo lugar? Ah, eu preciso falar menos com essa pessoa, eu preciso parar de ir nesse local, ah, eu preciso parar de ver isso. A sabedoria dentro de você vai te conduzir a definir isso. E terceira e última pergunta: as decisões que você tem tomado todos os dias têm enfraquecido o seu propósito, o seu futuro, ou tem fortalecido o seu futuro e o seu propósito? Lembre-se, se você colocar tem enfraquecido, é porque você está alimentando a tentação. Então você precisa tomar uma decisão de uma vez por todas. Eu, a partir de hoje, não vou alimentar dando atenção e intenção para a tentação. Eu vou alimentar e vou dar atenção e intenção para o meu futuro e o meu propósito em Deus. Quando você fizer isso, tudo muda. Espero que você tenha gostado do Café com Sabedoria de hoje. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Então que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe você. Até o próximo episódio. Fui!